Alô, você, que é aluno do 8º ano da Rede Municipal de Ensino, e aí, como é que você está? Tudo bem? Meu nome é Emerson Duda, eu serei seu professor de língua inglesa, das aulas remotas, das aulas à distância, aqui por vídeo. A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com as escolas e os professores, desenvolveu esse projeto para que vocês não fiquem sem estudar, tá certo? Nesse momento tão difícil que estamos passando de quarentena, a nossa intenção é que vocês sejam prejudicados o mínimo possível. E por aqui vamos começar, né? Nosso primeiro assunto será o auxiliar will, o verbo auxiliar will. E para que serve o verbo auxiliar will? Ele serve para formar frases, colocar verbos no futuro, tá bom? Um segredo aqui entre nós, o inglês não tem futuro, tá certo? Mas calma aí, eu vou explicar bem direitinho. Daqui para acabar a aula, vocês vão saber por que o inglês não tem futuro. Começando lá. Para que nós possamos ter um trabalho bem tranquilo, onde vocês vão entender e nada vai passar desapercebido, é importante que vocês relembrem da base, pessoal. Se vocês não conhecerem as pessoas do inglês, nenhuma aula dessa vai ser proveitosa para vocês, tá bom? Então, aqui tem, olha, os subject pronouns, os nossos pronomes pessoais, nosso pronome sujeito da língua inglesa. I, you, he, she, it, we, you e they. Eu preciso que vocês conheçam cada um desses, saibam aonde é que muda, qual é a terceira pessoa, quais são as regras básicas, para que não dê errado em nenhuma das nossas atividades futuras, tá bom? Por enquanto, caso você queira dar uma relembrada, tem uma aula muito boa aqui no canal sobre este assunto no 6º ano. Aliás, 8º ano, não custa nada dar uma olhada nas aulas do 6º, do 7º, até mesmo do 9º. Você só tem a ganhar com isso, tá bom? Então, beleza. Passou aqui, temos nossos subject pronomes, e aqui temos alguns verbos. Work, live, speak, dance, play, write. Work, trabalhar, se for no caso de uma pessoa, se for um objeto, é funcionar, tá bom? Duas possíveis utilizações aí para o verbo work. Viver, live, viver. Speak, falar. Dance, dançar. Play, jogar, tocar, brincar. Tudo isso aí é play, tá bom? E write, o verbo escrever. Eu quero colocar todos esses verbos aqui no futuro. E vocês vão perceber agora como é difícil, porque no inglês não existe futuro. Pois é. Eu tenho o verbo no presente e tenho o verbo no passado. Mas não existe verbo no futuro em inglês. Tá bom? Não existe forma do verbo no futuro. Eu sempre imagino assim, eu imagino muitas pessoas pensando, oh, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O inglês não tem futuro. Precisamos dar um jeito nisso. Eu sempre imagino que tem um cara lá no final, aquele que ninguém dá um real nele, sabe? Que ele fica só olhando, levantou a mão e disse, eu tenho uma ideia. Vamos colocar uma palavra só que vai colocar todos os outros verbos no futuro e está resolvido. E deu certo. É isso que aconteceu. O inglês tem uma única palavra que vai jogar todos os outros verbos para o futuro, que é essa palavra aqui, que é um verbo também, só que ele é um verbo auxiliar, é o will. Então, o work é trabalhar. Na verdade, to work, né? Mas já estamos conjugando aqui, ó. Eu digo, I work, eu trabalho. I live, eu vivo. I speak, eu falo. I dance, eu danço. I play, eu jogo, eu toco, eu brinco. I write, eu escrevo. Só que se aqui no meio, ó, se nesse caminho, entre o sujeito e o verbo, eu acrescentar aqui o meu auxiliar will, I will work, já vai ficar eu trabalharei. I will live, eu viverei. I will speak, eu falarei. I will dance, eu dançarei. I will play, eu jogarei, eu tocarei, eu brincarei. I will write, eu escreverei.
E isso para todas as outras pessoas. Quando eu uso um auxiliar, as regras de terceira pessoa, por exemplo, elas não se aplicam, tá certo? Não vai, é desta forma aqui, simples mesmo. Ó. Tem o sujeito, o auxiliar e o verbo. Como seria todos aqui com o work? Vamos ver rapidinho. Ó. I will work, eu trabalharei. You will work, você trabalhará. He will work, ele trabalhará. She will work, ela trabalhará. It will work, lembrando, ó, it não é pessoa, é objeto ou animal. Se for um animal, posso dizer que o animal trabalhará. Se for um objeto, eu direi que ele funcionará. We will work, nós trabalharemos. You will work, vocês trabalharão. E they will work, eles ou elas trabalharão. Acabou. Fácil, né? Aí tem gente que fala que o inglês é difícil. Pelo amor de Deus, cara. O inglês não é difícil. Pronto. Já que conhecemos a forma básica, vamos aproveitar também e ver a forma negativa e a forma interrogativa. E vamos ver também a aplicação dentro da frase. Nada do inglês, nada que vocês forem estudar em inglês é interessante que estude separado, uma palavra solta, sempre dentro de frase, de contexto, tá bom? Para vocês verem realmente como é que funciona. É muito normal eu estar na sala de aula, professor, alguém dizer assim, professor, o que significa tal palavra? Só que eu nunca sei, eu preciso sempre saber qual é o contexto. É aqui. Você pergunta para mim, professor, o que é play? Eu digo para você, play é brincar. Aí você vai dizer, eita, eu estou brincando com o violão. Não, eu estou tocando o violão, porque play também é tocar. Então, é importante saber qual é o contexto que está sendo usado o verbo ou qualquer outra palavra, tá bom? Primeira frase aqui, ó. I speak English. I speak English. Detalhe aqui em English, ó. English é sempre escrito com letra maiúscula, tá bom? I speak English. Eu falo inglês. I speak English. Essa forma está no simple present, no presente simples, tá bom? Aqui, you live in New York. You live in New York. Você vive em Nova York. Mais uma frase aqui, ó. O verbo está no presente. Presente simples, simple present. You live in New York. She works at the restaurant. She works at the restaurant. Ela trabalha no restaurante. E eu quero dar uma reforçada com vocês aqui, ó, nessa letrinha S, tá bom? Por quê? Porque o verbo é só até aqui, ó. O verbo é work, trabalhar. Eu tenho esse S aqui porque eu estou me referindo a she, a ela. E ela é terceira pessoa, ok? Não podemos esquecer. Entretanto, quando eu usar o auxiliar, vocês vão ver o que vai acontecer. Agora eu já tenho a frase aqui, ó, no simple future. Simple future, que é o meu will. Tenho que usar o will. I will speak English. Se você prestar atenção, a tradução diz, eu falarei inglês. E aqui diz, I will speak English. Vamos ligar aqui, ó. Quem é I? Eu. Quem é speak? O verbo falar. E o que é English? Inglês. Cadê a tradução do will? Cadê o sentido de will dentro da frase? Pois é, pessoal, não tem. Esse will ele não tem tradução, tá bom? Existe outra forma de fazer futuro em inglês, que você pode traduzir ela, que é o going to, que é estou indo fazer alguma coisa, estou indo trabalhar, que a gente não vai ver hoje, tá bom? Hoje é só o will mesmo. Então, quando tem o will não significa nada. Ele está apenas jogando o verbo que vem depois dele para o futuro. Porque como não existe forma do futuro, quando você escuta o will antes do verbo, é como se ele estivesse jogando já o verbo lá para o futuro. Então, ele é uma máquina do tempozinho aqui, ó. I will speak English. You will live in New York.
You will live in New York. A mesma frase que nós vimos, agora temos outro will aqui, um simple future. You will live in New York. Você o quê? É necessário que você conheça o sentido do verbo. Live é o verbo viver. Se eu sei que live é viver e antes dele tem will, então você viverá em New York, em Nova York. Você viverá ou você morará, tá certo? Porque live pode ser viver ou morar. Você viverá em Nova York ou você morará em Nova York. As duas traduções estão corretas. Agora, she will work at the restaurant. She will work at the restaurant. Estão sentindo falta de alguma coisinha aqui, ó? Cadê o S que eu tinha que usar na terceira pessoa? Continua sendo terceira pessoa, ó. She. Só que agora não preciso mais usar S em lugar nenhum. Por que eu não preciso? Porque o meu auxiliar, o will, faz com que eu não precise mais usar o S da terceira pessoa. É como se ele já estivesse sendo conjugado pela terceira pessoa, então não conjugo novamente, tá bom? Então, se vai colocar o will, não tem mais que colocar S no verbo. Muitas atividades os alunos erram justamente aí, porque no simple present tem o S. Aí quando vai colocar o will, esquece, deixa o S lá. Tem que lembrar de tirar o S, tá bom? Em he, she, it, terceira pessoa. Agora vamos negar o mesmo simple future, só que negative form, continuando usando will. I will not speak English. I will not speak English. Eu não falarei inglês. Eu não falarei inglês. Ou I won't speak English. I won't. Vamos ter sempre noção de uma coisa. No inglês, o falante de língua inglesa, tá certo? É bom também que a gente tire essa ideia, desmistifique isso, que quem fala inglês é americano e quem fala inglês também é britânico. O inglês é uma língua universal, é uma língua franca. O mundo fala inglês, tá bom? Então, todos os países que são falantes de língua inglesa adquirem sotaques e adquirem formas de falar diferentes. Mas uma coisa que ela é geral, essa ideia de querer falar sempre o mais rápido possível. E quando eu falo rápido, eu não estou falando nem de velocidade. Eu estou falando de ter uma cadência diferente da nossa no português. Em português, a gente acaba pausando bastante as palavras, principalmente no nosso sotaque aqui, mais nordestino, é bem mais arrastado. Só que eles juntam o máximo possível. Até na escrita, ó, se é possível dizer will not de uma forma mais rápida, vira won't. Won't. Então, é correto você encontrar escrito, você escrever e você falar will not demais, gramaticalmente correto. É o que você escuta no dia a dia? Não. No dia a dia você vai sempre ouvir want, que é a forma mais rápida. Então, as duas frases aqui têm a mesma tradução. I will not speak English ou I won't speak English. I will not speak English ou I won't speak English. É muito importante que você, se possível, copie tudo isso que está sendo mostrado, porque são formas de você escrever diferentes que você já vai praticando aí também, tá bom? Então, eu não falarei inglês. O not é o nosso não e o will continua jogando o verbo para o futuro, tá vendo? É como se ele nem existisse aqui na hora que você vai traduzir. Eu não falarei inglês. You will not live in New York. You will not live in New York. Você não viverá em Nova York. Você não morará em Nova York. Posso fazer will not de forma separada, como vinha fazendo, ou posso fazer aqui também, ó, won't. You won't live in New York. You won't live in New York. Você não viverá em Nova York, ou você não morará em Nova York. Continuamos fazendo o negativo, só que duas formas diferentes. Aí agora,
She will not work at the restaurant. She will not work at the restaurant. She won't work at the restaurant. Desculpa aqui, ó, ficou... Ela trabalhará. Ela não trabalhará no restaurante. Desculpa aqui a falha nossa. Aqui é não. Ela, tem que escrever com o mouse, eu vou dizer. Pronto. Ela não trabalhará no restaurante, tá certo? She will not work at the restaurant. She won't work at the restaurant. Pode ver aqui, ó, as duas formas para falar a mesma coisa. Nossa próxima forma, a forma interrogativa. O mesmo simple future, só que agora na interrogative form, na forma interrogativa. O que vai acontecer? Lembra que a frase era I will speak? Agora vai ficar will I speak? Will I speak English? Eu falarei inglês? Eu falarei inglês? Pessoal, essas trocas para fazer perguntas em inglês que acontecem, e muita gente questiona, faz, por que inglês é tudo ao contrário? Não, veja bem o que acontece. Em português, nós falamos meio que cantando. Qual é a senha do Wi-Fi? É, menos exagerado do que isso, mas nós falamos meio que cantando. No inglês, não. No inglês eu digo, I will speak English, will I speak English? Então, o que está me indicando, o que eu posso ouvir que está me indicando que é uma pergunta, é a troca do verbo auxiliar. Se eu não trocar, não tem como eu saber que é uma pergunta. Por isso que existe essa troca, tá certo? Will you live in New York? Will you live in New York? Você viverá ou você morará em Nova York? Will she work at the restaurant? Will she work at the restaurant? Ela trabalhará no restaurante? Ela trabalhará no restaurante? Então, ó, vamos dar uma última reforçada aqui. O que é a forma, como é que é a forma afirmativa? É o pronome pessoal, depois o will, em seguida o verbo, seja ele qual for. Certo? Temos aqui pronome pessoal, depois o will, igual para todas as pessoas, e depois o verbo, seja qual for. Vamos fazer o teste aqui. Vamos colocar o verbo play. Play. Vamos dizer que play é brincar. I will play, eu brincarei. You will play, você brincará. He will play, ele brincará. She will play, ela brincará. It will play, vamos mudar aqui. Se for um animal, tá certo, ele brincará. Mas se for um objeto, ele tocará, por exemplo, um toca-CD, algum equipamento que toque música, você vê o botão de play, um videogame, você vê o botão de play. E todo mundo pensa que play é começar, não é? Porque tem lá no botãozinho para... Mas, na verdade, é jogar, tocar ou brincar. Will you play? Nós brincaremos. You will play. Vocês brincarão. They will play. Eles ou elas brincarão. E para perguntar, como é que eu vou usar o verbo para perguntar? Vou inverter a posição. Ó. O que era I will virou will I, will you, will he, will she, will it, will you, will they. Tá bom? Então, sempre lembre também de colocar a interrogação ao final da pergunta, senão não é pergunta, tá bom? Às vezes, também o aluno faz certinho, troca, e não coloca o sinal de interrogação. Tem que colocar. A forma negativa, que nós também vimos. I want, you want, he want, she want, it want, we want, you want, they want. Vamos usar um verbo aqui para fazer um teste. Vamos usar o verbo... Escrever com o mouse é o verbo walk. Eu gosto muito de uma série que tem walk no nome, The Walking Dead. Walk é caminhar ou andar. Então, ó, I won't walk, eu não caminharei. You won't walk, você não caminhará. He won't walk, ele não caminhará. She won't walk,
Ela não caminhará. It won't walk. Um animal, ele não caminhará. We won't walk. Nós não caminharemos. You won't walk. Vocês não caminharão. They won't walk. Eles ou elas não caminharão. E veja só, viu? Cara, antes de falar que o inglês é difícil, olha só. Imagina quantas formas de conjugação diferentes você precisaria aqui para vários verbos diferentes. Aqui é apenas uma conjugação, uma única palavra. Will ou want. Certo? E você vai conseguir conjugar todos os verbos da língua inglesa. Você aprendeu a conjugar hoje todos os verbos da língua inglesa, todos no futuro. Onde é que você conseguiria isso em português em tão pouco tempo? Pode acreditar, o inglês não é difícil. É possível também que vocês encontrem esta forma do will, a forma contraída, tá certo? O que foi que aconteceu? Tinha aqui o nosso will, aí foi cortado o início, é colocado um apóstrofo, que é esse sinalzinho aqui, não é apóstolo, o apóstolo de Jesus, aqui é apóstrofo, tá certo? Colocado aqui em cima, e os dois L's. Então, em vez de I will, fica I'll, tá bom? Então, aqui pode ser que você encontre também esta forma contraída do auxiliar will, que não muda nada, o significado continua sendo o mesmo. Tudo bem, pessoal? Por enquanto é isso, eu espero que tenha dado aí para vocês compreenderem. Eu estou muito, muito feliz, realmente, por poder estar contribuindo nesse momento aí tão difícil e espero que passe logo. Fica um recado para vocês também, usem máscara, não esqueça da máscara, não esqueça de lavar as mãos. Todo cuidado é pouco, ok? I hope to see you at the next class and see you later.